Na vida, nós temos algumas coisas. Aqui nesses encontros, nós estamos com você, nos aproximando da vida. Isso requer algo que nós não valorizamos. Nós nos dedicamos na vida a todo tipo de comportamento, de atuação, de ações, mas a gente não se importa muito com o valor da inteligência, com a importância da inteligência, para que a vida ela seja vista, compreendida e haja essa clareza dentro dela e a verdadeira liberdade nela. Nós precisamos de inteligência. E, em geral, nós não nos importamos com isso. Parece que nós somos criados para seguir o padrão humano de vida, de existência humana. Nesse padrão, o propósito é ganhar dinheiro, é adquirir conforto, é viver uma vida como os melhores entre nós estão vivendo, com aceitação, com respeitabilidade, com prestígio, com poder. E parece que o dinheiro para nós é parte disso. Eu quero tratar com você aqui de alguns assuntos. Um deles é sobre a importância desse despertar da inteligência. Aqui a fala sobre inteligência, eu aponto para a real inteligência. E real inteligência não é a habilidade de fazer dinheiro ou de adquirir fama, sucesso ou poder no mundo. Aqui usamos a expressão inteligência no sentido de ter uma visão de totalidade da vida, o que significa uma vida sábia, o que implica uma vida onde temos presente nela a liberdade. Então, eu me refiro à inteligência divina, inteligência espiritual. A importância, a beleza do despertar dessa inteligência espiritual, dessa inteligência divina. Eu quero tocar na questão, por exemplo, aqui com vocês, da ação. Notem a ausência da inteligência nesse formato de ação que nós conhecemos. Primeiro, a gente tem que compreender qual é a verdade sobre a ação. Notem que a vida acontece a todo momento para você dentro de uma relação com objetos, com pessoas, com situações, com estados internos que surgem. E tudo isso representa a presença de uma qualidade de ação. Uma ação consigo mesmo, uma ação com o outro, ou com a outra pessoa, uma ação com essa situação, com aquela outra situação. A vida em si, nas relações, acontece dentro de ações. Mas nós não sabemos o que significam ações livres, ações realmente inteligentes, ações com essa beleza da compreensão, onde está presente nessa qualidade de ação a ação livre. Então vamos ver aqui algumas coisas. Observe você que nossas ações, elas nascem de um impulso interno. Em geral,
Isso acontece de uma forma invariável, ela surge de dentro de nós com base num pensamento, ou num sentimento, ou numa emoção. Isso nos leva a tomar ações em nossas relações. Um exemplo simples, você quer comprar um carro. O carro que você quer comprar é aquele que internamente, em razão da imagem que o pensamento produz dentro de você e da sensação que esse pensamento traz, aquele carro será o carro que irá lhe fazer ser alguém feliz tendo o carro. Então, ir em busca de um carro ou tomar qualquer ação sempre acontece conosco com base no pensamento. São os pensamentos que nos levam para as ações. Assim são nossas ações. Então é muito simples comprar um carro quando se tem o dinheiro e aquela sensação que a imagem cria do carro que precisamos ter. Então é um exemplo muito simples. Mas a vida não consiste só em comprar um carro ou nessa qualidade de ação tão simples como essa. Quer dizer, simples se você tem o dinheiro. A vida requer de cada um de nós um comportamento de ações acontecendo, sendo tomadas momento a momento. Mas aqui nos deparamos com um problema, e o problema é: nós somos levados para a ação com base numa forma de sentir, de pensar, de querer ou temer, que dificilmente nos damos conta disso. E uma ação desse tipo, que nasce desse fundo, acompanhe isso, será sempre uma ação que não carrega com ela essa inteligência, essa liberdade. Nenhuma ação que nasce do pensamento com base em um impulso do desejo ou do medo, que é essa tentativa de alcançar algo, algo para ser feliz, para se completar, ou na tentativa de se livrar de algo, como no caso do medo, para não ser infeliz. Enquanto houver essa forma de ação que tem por princípio esse movimento, essa qualidade de ação, nela não haverá inteligência e não haverá liberdade. O interessante é que são essas as ações que nós conhecemos na vida. Aqui a pergunta é a seguinte: haverá uma qualidade de ação possível para você que esteja agora aqui surgindo, acontecendo, mas não com base já em um formato de imagem, de imaginação, de pensamento ou sensação, nessa busca de gratificação ou prazer, ou nessa fuga do sofrimento ou da dor? Haverá uma ação aqui e agora possível, sem o peso dessa busca de recompensa ou dessa fuga de punição? Essa qualidade de ação é a ação livre do ego. É a ação livre desse formato do eu. Porque o que é esse eu? O que é esse ego? É a pessoa em você que se move no mundo dentro dessa limitação de ações já calculadas, com base nessa busca, como ocorre com os animais, nessa busca de prazer ou fuga da dor. Então reparem que coisa interessante nós temos aqui.
Quando alguém está em busca da fama, do sucesso, do prestígio, do poder, do dinheiro, essa é uma busca pelo prazer. Você não vê um animal em busca da fama, em busca do sucesso, mas ele também exerce a busca do prestígio social de grupo. Ele também exerce um certo poder ali no seu reino, no seu ambiente. Então, repare, em nós existe todo esse movimento no ego. Isso está presente em razão da ausência da inteligência. Haverá uma qualidade de vida em você, livre dessa necessidade de busca de alguma coisa? Repare que essa busca, ela é a busca animal em nós, de alguma coisa. O que é que o ser humano busca, que é tão diferente dos animais? Se, na verdade, quando a gente olha de perto isso, a gente percebe que, na verdade, guardando essas devidas proporções, a gente percebe que tanto o ser humano quanto o animal está em busca da mesma coisa, que é prazer, gratificação, premiação, popularidade. Uma galinha não mexe com dinheiro, nem com criptomoeda. Talvez seja essa a diferença. Compreende? Mas uma galinha está em busca de quê? Essa continuidade, ou essa busca de continuidade no prazer, é aquilo que no ego, nós como seres humanos, estamos também buscando. Isso nos coloca numa condição interna de prisão e externa de atuação, onde a nossa ação, nela não há liberdade. Porque não temos a presença da inteligência. Inteligência aqui é a liberdade de uma atuação livre da premeditação do pensamento. E, portanto, livre desse modelo instintivo de busca de algum nível de recompensa. Veja, estamos falando de algo aqui que é desconhecido. Porque, para onde quer que você olhe, você irá ver o ser humano se comportando sempre como um animal em busca de gratificação. Então, esse movimento do desejo presente é uma prisão da qual não nos damos conta, porque não aprendemos a observar nossas reações, a perceber o que se passa conosco, o que nos leva a fazer o que fazemos, a pensar nesse modelo como nós pensamos. Então, as pessoas, nós como seres humanos, estamos tendo nossas conquistas, entre aspas, dessa forma. Nossas realizações, entre aspas, dessa forma. Haverá uma possibilidade para você, nesta vida, de uma vida livre dessas reações, dessa forma de se comportar, que tem por princípio esse modelo de pensamento. Então, o que nós queremos é satisfação. O que nós queremos é prazer. O que nós queremos é apreciação, autoapreciação ou apreciação alheia. Não é só quando a gente vai comprar um carro. É quando a gente vai em busca de um casamento. Ou quando vai em busca de uma posição de destaque ou poder na política. Ou em qualquer área da vida humana. Onde está presente o sentido do eu, do ego, está ausente a inteligência. Será possível uma vida livre do ego e, portanto, uma vida onde a ação aconteça
sem essa premeditação do pensamento, sem esse cálculo do pensamento, sem esse prazer do pensamento, sem esse medo do pensamento, que nos leva a agir com base em todos esses princípios do ego. Então, qual será a verdade da inteligência? Qual será a verdade da ação livre? A ação livre, assim como a presença da inteligência, é a liberdade de um olhar para a vida sem esse comprometimento de alguém que dela busca alguma coisa ou que nela quer se livrar de alguma coisa. Então temos hoje, livres do ego, uma ação livre de toda essa complicação. Reparem que tudo que fazemos a partir dessa ação que está dentro desse modelo ou desse programa, lá na frente, se mostra insatisfatória. Tudo se desgasta, tudo sofre, tudo desaparece. Toda essa alegria, toda essa gratificação, toda essa satisfação, tudo isso se esvai, tudo isso vai embora. Nossas ações são ações egocêntricas, porque são ações que nascem do pensamento. Uma coisa importante aqui sobre essa questão da ação livre, real, inteligente, que é disso que estamos tratando com você. A vida requer de cada um de vocês, de cada um de nós, nesse momento, e é sempre nesse momento, momento a momento, uma resposta. Estamos sempre sendo desafiados para dar uma resposta para esse momento. Em algum nível, em algum tipo de ação. Aqui falar é uma ação. Esse escutar aí seu também é uma ação. Gesticular é uma ação. Tudo ocorre na ação. Com ações. E são ações que ocorrem agora. E estamos sempre sendo desafiados a tomar ações na vida. Algo presente aqui, na qualidade de ação, onde está presente essa inteligência, sem todo esse peso do prazer ou da dor, do desejo ou do medo. É quando nós temos, nesse instante, uma ação que responde a esse momento, sem a base do pensamento, sem a base do passado. Reparem que uma fala, por exemplo, como essa, veja, estamos lidando com algo tão simples, tão direto, tão natural. É algo tão claro para todos que escutam. E sem qualquer ausência de medo, de tropeço ou erros, podemos tratar desse assunto. Esse é um exemplo de uma ação que ocorre de uma forma natural. Quando há essa liberdade que está presente, quando a inteligência está presente. E essa inteligência presente, nessa liberdade acontecendo, isso é a verdade de uma ação que flui de uma forma natural. Haverá uma qualidade de vida, de ação, de liberdade, de inteligência, onde a resposta para esse momento seja natural, seja espontânea. Sem o passado, sem o pensamento. Sim, isso é possível. Quando o seu cérebro está livre desse peso de memória, de resposta do passado. A sua atuação na ligação com ele ou ela, com base na memória, com base no passado, é uma resposta com base no medo. É uma coisa interessante isso aqui,
Assim, colocando de uma forma bem prática, observe isso. A sua relação com o marido é com base no medo. De tantas coisas que você viveu ao lado dele, por todos esses anos. E vice-versa. E por que essa resposta nesse encontro se baseia no medo? Ou na busca de atenção, ou prazer, ou reconhecimento dele, o que não chega nunca, ou quando chega algo parecido com isso, nunca lhe preenche de uma forma completa. Por que será que isso acontece? Porque as nossas relações, todas elas se baseiam no passado. Então a gente não tem uma resposta para a vida, para esse momento, como precisa ser dado para ela, porque não temos a presença da inteligência, dessa inteligência espiritual, dessa inteligência divina, desta ciência da verdade, do que esse momento agora aqui representa. Talvez você pergunte como isso se torna possível, essa qualidade de ação onde não haja medo nas relações, porque nossas relações são todas assim, assustadas, apavoradas. E por que elas são assim? Um pouquinho sobre isso antes. Elas são assim porque internamente você é assim. Você só pode, na relação com o outro, ser exatamente como você é. Com você mesmo. Você é uma pessoa estressada, ansiosa, preocupada, carregada de angústias, pesares, medos. Todo mundo te olha e diz, mas ali tem alguém bem-sucedido, ali tem alguém que dirige aquele carro que eu tanto gostaria de ter. Ele tem a posição, ele tem o dinheiro, ele é feliz. Só que ninguém sabe que a verdade é que só você sabe quem é você. Ninguém sabe quem é você no seu lugar. E nesse seu contato com ele ou ela, você só pode ser quem você é. E ela também, ou ele também. Então, a nossa vida é uma vida em desordem, em confusão. Então, nos falta o quê? A presença dessa divina inteligência, dessa habilidade de lidar com o outro, ou lidar com o momento presente, sem esse fundo psicológico de condicionamento mental, que nos colocou nessa condição de, apesar de ter dinheiro, de ter uma casa boa, de ter um carro bonito, de ter a fama, o prestígio, a aceitação social, somos miseráveis, psicologicamente falando. Internamente, somos criaturinhas escravas de desejos e medos. Como podemos romper com isso? Tomando ciência da verdade do nosso ser. É por isso que chamei isso aqui de inteligência divina, porque não pode ser a inteligência do cientista. Não pode ser a inteligência do químico, do matemático. Essa inteligência não resolve para essa relação com a família, para essa relação com você mesmo. Essa inteligência não resolve para viver sem estresse, sem depressão, sem angústia, sem a dor da solidão, sem esses estados de interna violência que se expressa no jeito de falar. Por exemplo, quando você conversa com o marido, ou com a esposa, ou com pessoas à sua volta, há algo no tom da sua voz, há algo no seu olhar que é agressivo. As pessoas temem você, as pessoas têm medo de você. Você as assusta, você não é atraente, você não é magnético, você não é carismático, você não é bonito, você não aquieta as pessoas, você as inquieta, as deixa impacientes. Por que tudo isso está presente? Porque nos falta essa inteligência divina, que é a inteligência do seu ser verdadeiro.
Nós desconhecemos isso, porque nós vivemos dentro dessa velha estrutura psicológica, que é a estrutura do ego, que é a estrutura do eu. Isso nos faz um pouquinho mais avançado que os animais em nosso poder de violência, em nosso poder de agressão, em nosso poder de controle, domínio sobre o meio ambiente, destruindo tudo, todos, porque somos infelizes, porque somos miseráveis. E não importa se você recebeu nas últimas eleições a maioria dos votos, não importa se você é um chefe de Estado, se você é um presidente, se você é só um perturbado da cabeça, com uma caneta na mão e com um poder que não sabe o que aquilo significa e o que fazer com aquilo. Será que a gente pode acordar desse sonho, que na verdade é um pesadelo? Será que a gente pode realmente se livrar desta assim chamada inteligência? Será que a gente pode ir além dessa inteligência para a verdade da ciência de Deus? Para que em nossas relações, nelas, nós tenhamos o fim para o sofrimento? Porque a verdade da real liberdade, nesta verdadeira inteligência, nela se situa uma qualidade de ação que não nasce do pensamento, que não nasce do passado, e sim algo que torna presente em nossas vidas esse perfume do amor, esse perfume do sagrado, da ausência do sofrimento. Podemos assumir isso na vida, podemos atender a esse momento, apenas atender a esse momento, sem alguém envolvido com isso. Então, uma qualidade nova de ação estará presente, de atuação estará presente. Isso não pode vir do ego, não pode vir de uma pessoa, isso não pode vir de alguém. Então temos a presença daquilo que é indescritível, que é inominável, que está presente quando sua vida não é mais a particular vida de alguém. Esta é a ciência de ser, a verdade que é você. Quando na vida o que está presente é a ciência de Deus, sua vida é meditação. É meditação no olhar, é meditação no falar, é meditação no agir. E não tem alguém. Eu tenho para mim que tem tudo a ver com o que precisamos descobrir na vida. Para uma vida divina, para uma vida em verdade, para uma vida em sabedoria, para uma vida real. Porque se esse eu deixa essa ideia de se tornar, de se modificar, de vir a ser alguma outra coisa, esse eu é visto apenas como uma ideia